paz do Senhor, meus amados irmãos, né? O último domingo dessa de junho, creio que foi uma bênção na minha vida e na sua, né? Não digo na termo nem material aqui dessa terra, mas da glória de Deus sobre as nossas vidas, amém? Eu quero deixar para os irmãos uma palavra, não vai ser muito prolongada, porque a palavra do Senhor diz que não é por muito falar que será ouvido, né? Mas eu gostaria de deixar para os irmãos essa palavra. 1 João 18. 1 João 18, amados. Em nome de Jesus. Os anticristo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. E vos tende a unção dos santos e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque sabeis a verdade e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que é Jesus o Cristo e o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa ao Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanecer em vós, sem em vós permanecer, e desde o princípio ouviste, também permanecei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, e a vida eterna. Amados, aqui como diz a palavra do Senhor, a terra está aí todo mundo ligado, né? Desde o primórdio do anticristo, do homem que vai trazer 7 anos de paz, falsa ilusão, e daí, meu irmão, para o término do fim. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, amados. Aqui a palavra do Senhor diz que não é o anticristo. Essa palavra foi revelada para mim nessa manhã, que eu também desconhecia ela. Para você também. Não é o anticristo somente. Esse vem para fazer se cumprir a palavra do Senhor na terra. Para separar o joio do trigo, sim. Mas a palavra do Senhor diz aqui, não está na minha Bíblia, está na sua também. Os anticristo. E está falando aqui quem são os anticristos. Está aqui, irmãos. Os anticristos são aqueles, amados, que muitas das vezes estão dentro da igreja escarnecendo o nome do Senhor. São aqueles que estão dentro da igreja confessando o Pai, mas não sabem quem é o Filho, quem é o Espírito Santo no fundo. Não sabe. São aqueles, irmãos, que se vestem de uma glória que não tem, que quer ser julgador, aqueles, irmãos, anticristo, porque Cristo é amor. E a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, está aqui, saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Amados, nós estamos vivendo um tempo de guerra, mas não, olha só, que a terra está contada os seus dias para acabar, é fato. Que o anticristo vai reinar, fato. A palavra de Deus diz e não pode voltar. Mas e aqueles, irmãos, que estão sentados do nosso lado, muitas das vezes, dando glória, comendo, bebendo junto conosco, na mesma comunhão, e são falsos, lascivos, covardes, estão ali te beijando, e pior do que Judas te traindo, porque Judas ainda, inconsequentemente, traiu pela emoção das 30 moedas de prata. E muitos estão nos traindo, irmãos, por nada, porque não conheceram o Cristo vivo, porque o nosso Cristo não há malícia, o Cristo que nós conhecemos não há malícia, não é traição, não há lascívia. Então, amados, quando a palavra diz aqui, os anticristo, não é só aquele que está ali, que vai vir trazer a falsa paz, não. Está escrito aqui, os anticristos. É esse que nós temos também que nos preocupar, irmãos. É esse que muitas das vezes está tirando a gente do foco do Senhor. Está tirando a gente dali
ensinando maus doutrinas, doutrinas carnais, doutrinas para agradar, ouvir para bancos. Esses são os anticristos que a Bíblia relata aqui agora. Está na minha e na sua, 1 João 18. Está na minha e na sua. Os anticristo, amados. Então aqui a palavra do Senhor diz, né, que é mentiroso, senão aquele que nega Jesus, o Cristo. Ou seja, mas eu não menti, omitiu. Isso é a palavra do diabo. Não, é mentiroso. Quem mente não tem parte com Cristo. A palavra dele está aqui, ó. Está aqui, amados. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Não existe essa comunhão com Jesus. Não existe essa comunhão com a obra de Deus. As pessoas estão mentindo. Né? Um espírito de Jacó, um espírito de trapaça, um espírito de mentira, que se dá bem em tudo. Né? É como eu digo, amados, o espírito de Gerson, quer se dar bem em tudo. Mas esquece, meu querido, que na obra do Senhor, aquela obra que vem de dentro de mim, aquela obra que vem de dentro de ti, não existe mistura. Ou ela é pura ou não é, ou ela vem de Deus ou não vem. Então, amados, a palavra do Senhor aqui diz bem claro: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Eu falei quase uma verdade, isso é coisa do diabo, irmão. Se você é mentiroso, você faz parte do diabo. E se você é mentiroso, a herança sua é o inferno, porque ele é o pai da mentira. Eu conheço pessoas que tomam ceia, estão enceando, não falta um dia de igreja, mas são mentirosos, são trapaceiros, não são abençoador. Irmãos, que obra é essa que está sendo feita? Que obra é essa que você está fazendo? Em nome de Jesus. Que obra é essa que você está falando, que você não sabe sentir amor? Porque a palavra do Deus está aqui. Ele disse que conheceríamos os servos dele quando tivesse amor um pelo outro. Que amor é esse que você está sentindo que é só para você? Que é só o seu cifrão? Não sabe abençoar, não sabe dividir, não sabe se dar. Irmão, pare de se enganar, pare de mentir, porque mentiroso é o pai da mentira é diabo. Deixa de ser mentiroso, não existe mentira pequena, está aqui escrita. Eu menti uma coisa pequenininha, não existe mentira pequena, essa mentira pequena vai te condenar, vai te levar para o inferno. Não existe isso, a palavra só diz, se não há verdade, não está em Cristo, está escrito aqui, medita depois nessa palavra. Outra hora está dentro da igreja, outra hora está fora. Mas fora como? Não, fora não é que você esteja fora da igreja, não. Está desviado. Desviado muitas das vezes está dentro da igreja, meu irmão. Muita gente está desviada dentro da igreja. Está indo ali porque, como eu sempre falo, é de graça. Ali é de graça. Ali entra a hora que quer, sai a hora que quer. Então, muitas das vezes tem mania de falar, o irmão fulano está desviado porque está fora da igreja. Não. Muitas das vezes a pessoa está desviada dentro da igreja. E não consegue mais ver, porque se veste de uma santidade de pecado que fecha a visão espiritual. Julga todo mundo, mas não se julga a si mesmo. Por isso que o homem ele tem que fazer uma visita a si mesmo todo segundo. Por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, mas não tem que ser só no dia da ceia, não, meu irmão. Tem que ser 24 horas nós nos examinarmos, para nós não cairmos nessa palavra aqui, os anticristos, sendo anticristo também, conhecendo um Deus vivo com obras mortas, obras mentirosas, obras que não vai ao céu, obras que não têm efeito. Nós temos que parar de ser crente menino, de ser crente eu sou. Nós temos que ser crente Jesus, nós temos que ser crente amor, porque a igreja está contaminada de corpos pecadores, corpos que estão aí dando vantagem, porque está dando um dízimo alto, estão dando dízimo. Enquanto está dando dízimo, o pecado está reinando. Mas o dízimo mesmo de amor, ninguém ensina a amar um ou outro. Ninguém está ensinando isso. Ninguém está ensinando que o pecado ainda é pecado. Hoje pode tudo, casa, descasa, um adultério danado dentro da igreja, todo mundo acha que é normal, é a carta do divórcio, mas Jesus falou que o que Deus ajuntou não separe o homem, que é até a morte. Irmãos da igreja, somos nós. E se nós não nos consertarmos, nós estamos vivendo a mentira.
Se nós não nos consertarmos, eu não posso falar porque vai sair da igreja. Então não tem Cristo Jesus, não quer Cristo Jesus, então deixa sair da igreja. Porque a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas se eu falar para o irmão vai sair. Então deixa ele sair, porque ele não quer Cristo. Porque como diz aqui a palavra do Senhor, que eu acabei de ler agora, que está na minha, na sua Bíblia, não existe meia-verdade, e verdade não existe mentira. Se não quer seguir a palavra, se não quer seguir a verdade, então deixa embora. Deixa embora, amado. Mas se coloca na posição, como está escrito aqui, ó. E é um som que... Olha, 1 João 18, 27. Olha aí o que a palavra do Senhor diz. Vê como é que não é tudo que o Espírito Santo fala para você nessa manhã. E é um som que vós recebeste dele, e vós, e não tens necessidade de alguém que vos ensine, mas com a sua unção, vós ensina todas as coisas. E é verdadeira e não mentira, como ele vos ensinou. Assim nele permanecei. É na verdade. É viver na verdade. Como você pode estar, né, largado sua família, que é o princípio de todas as coisas, está com outra mulher. Como tu pode, né, ganhar e ir nas costas do outro. Como tu pode se enriquecer, querer mais e amassar o outro. Isso não vem de Deus. Isso é mentira. Isso é Satanás te iludindo para você poder ficar dentro da igreja e ir para o inferno dentro da igreja. Porque a igreja lá feita pelo templo de mão de homem, Deus não habita. Mas esse templo aqui, da pastora Janete, esse daí que é você, aí é bem do Espírito Santo de Deus. Para de ser anticristo. Para de ir contra a palavra de Deus, com a Bíblia debaixo do braço dentro da igreja. Está na hora de crescer, está na hora de ter respeito. Está na hora de ser uma coisa só, porque de uma fonte não pode sair duas águas. Toma, irmão, juízo enquanto há tempo. Se levanta com verdade, com espírito de verdade. Desagrade o homem, mas agrade a Deus. Faça uma boa obra aceitável. Porque é chegada a hora, é chegado o último momento. Se a gente for ver, irmãos, aí, olha, 18. É já a última hora. É a última hora. Pode se tornar chato, maçante. Todo mundo fala a mesma coisa, mas Jesus está voltando sim. Mas antes dele vir, os salvos vão ser arrebatados, não vão ficar aqui. Então, amados, larga o mundo, porque na bagagem que vai para o céu não tem bagagem, não. Não vai ter ouro, não vai ter prata, não vai ter nada. É você e Deus. É você e o Senhor. E para onde você está conduzindo sua alma? Qual a sinceridade que você está dando ao Senhor das suas obras? Porque está dentro da igreja fácil, o diabo também vai. Antigamente ele nem entrava, mas hoje está tão corrompida, tão cheio do homem, tão a igreja do homem, que ele também entra, faz tudo. Então, amado, eu venho nessa manhã dizer para você, nesse último domingo de junho de 2023, até que nos ajudou o Senhor. Mas eu te digo, quem vive nele, vive na verdade. Você aí que está me ouvindo, você que vai ver, se você não sabe abençoar seu irmão, se você não sabe ser uma pessoa só, se você não sabe viver na verdade, se você não sabe se dividir, sofrer com o que sofre, você precisa conhecer Jesus e deixar de mais a igreja dos homens. Você precisa que Cristo te faça da igreja verdadeira, aquela que ele vai vir buscar. Porque quem tem amor às coisas desse mundo, não conheceu Jesus, porque ele abriu mão de tudo. O Senhor já fez ele vir aqui sem riqueza nenhuma, sem glória nenhuma. A glória dele estava no Pai, que deu poder a ele sobre a terra e o céu com a sua morte. Mas a morte não foi em vão. A morte é para mostrar como ele fez, amar uns aos outros. Irmãos, larga mentira. Larga mentira, entra numa retidão. Porque a palavra do Senhor diz que nenhum de nós somos santos, mas podemos ser verdadeiros. Podemos negar o diabo deixando a mentira, deixando o egoísmo. Aqui, como diz a palavra, deixando de ser anticristo. Porque todas essas coisas são anticristo. Está aqui, irmão. A palavra foi revelada para mim nessa manhã e para você também, porque eu não conhecia. Deixamos de ser anticristo, irmãos. Deixamos de ser mentirosos. Deixamos de ser aproveitadores, tratantes, egoísta. Porque na glória não tem lugar para isso. Na glória não tem lugar para egoístas. Na glória não tem lugar para mentirosos.
Na glória não tem lugar para gente que não sabe abençoar, porque Jesus foi bênção, abençoador. Deixa de ser anticristo. Deixa de ser frequentador de igreja e seja igreja. Deixa de ser capa e seja manto. Deixa de ser cavalo para ser santo, para ser vaso. Porque a hora do Senhor está chegando. E o que você vai apresentar a Ele, que você esteve 24 horas dentro da igreja, que você não faltou à igreja porque o pastor chamava sua atenção, que você foi dizimista. E a verdade de Cristo, aonde fica? O amor pelo outro, aonde fica? Então, irmãos, eu vou deixar essa palavra para vocês e para mim. Para o seu e o meu entendimento. É chegada a hora de ser a igreja. É chegada a hora de dominar, de matar a mentira. Você que gosta de trapacear, você que é mentiroso, o que espera é o inferno. Porque em Cristo não há mentira. Em Cristo não existe isso. Em Cristo só tem amor. E se você não vive na verdade, a palavra que nós acabamos de dizer agora, você vive na mentira. E a mentira não existe em verdade. Eu deixo essa palavra para você, que é uma coisa, outra hora, outra. Eu deixo para você que pensa que a igreja que você frequenta vai te salvar. Eu deixo para você aquilo que você não sabe dividir. Eu deixo para você aquilo que você não sabe sofrer pelo seu irmão que está sofrendo pelo outro. Conhece Jesus, meu irmão, e se liberta. Porque hoje Deus pode dar chance. Amanhã pode não existir mais. Seja cristão, não crente. Porque de crente, ó, o inferno e a igreja está cheia. Amém? Eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom final de mês e um mês novo cheio da glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.